Há exatos 80 anos, ele chegou ao poder em nome da reparação e da igualdade, exterminou milhões de vidas. E a marcha do terror se fez no silêncio cúmplice. Há exatos 80 anos, Adolf Hitler se tornava o chanceler da Alemanha. O resto é horror, perpetrado, em boa parte, sob o silêncio cúmplice do povo alemão e das demais nações. Antes que se tornasse um homicida em massa, ele já havia atentado contra a ordem democrática, mas o regime o anistiou. Deram a Hitler em nome dos valores democráticos o que ele jamais concederia a seus adversários em nome dos valores nazistas. Antes que se tornasse um homicida em massa, ele fundiu a chancelaria com a presidência da República e se fez silêncio. Antes que se tornasse um homicida em massa, ele anexou a Áustria e a Renânia e se fez silêncio. Antes que se tornasse um homicida em massa, ele já havia ordenado, em 1933, a conversão de uma antiga fábrica de pólvora, em Dachau, num campo de concentração, e se fez silêncio. Antes que se tornasse um homicida em massa, a França e a Inglaterra aceitaram que anexasse a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Assinaram com ele um acordo de paz. E se fez silêncio. No ano seguinte, ele entrou em Praga e começou a exigir parte da Polônia. Depois vieram Noruega, Dinamarca, Holanda, França. É que haviam feito um excesso de silêncios. Silêncio quando, em 1º de abril de 1933, com 2 meses de poder, os nazistas organizaram um boicote às lojas de judeus. Silêncio quando, no dia 7 de abril deste mesmo ano, os judeus foram proibidos de trabalhar para o governo alemão. Outros decretos se seguiram, foram 400 entre 1933 e 1939. Silêncio quando, neste mesmo abril, criam-se cotas nas universidades para alunos não alemães. Silêncio quando, em 1934, os atores judeus foram proibidos de atuar no teatro e no cinema. Silêncio quando, em 1935, os judeus perdem a cidadania alemã e se estabelecem laços de parentesco para definir essa condição. Silêncio quando, neste mesmo ano, tem início a transferência forçada de empresas de judeus para alemães, com preços fixados pelo governo. Silêncio quando, entre 1937 e 1938, os médicos judeus foram proibidos de tratar pacientes não judeus, e os advogados, impedidos de trabalhar. Silêncio quando os passaportes de judeus passaram a exibir um visível J vermelho para que pudessem sair da Alemanha, mas não voltar. Silêncio quando homens que não tinham um prenome de origem judaica foram obrigados a adotar o nome Israel, e as mulheres, Sara. Os milhões de mortos do nazismo, muito especialmente os 6 milhões de judeus, morreram foi de silêncio. Morreram porque os que defendiam a ordem democrática e os direitos fundamentais do homem mostraram-se incapazes de denunciar com a devida presteza o regime de horror que estava em curso. Nos nossos dias, é pouco provável que aquelas barbaridades se repitam, mas não se enganem. 80 anos depois, a democracia ainda é alvo de especulações as mais destrambelhadas. Cometei aqui a tese delinquente de certa senhora, estudiosa do Islã e aboletada na Universidade Harvard, segundo quem os islâmicos estão dando à luz uma nova democracia, que ela classifica de liberal. Pois é. Em 1938, um ano antes do início da Segunda Guerra, cogitou-se o nome de Hitler para o Nobel da Paz. As leis raciais contra os judeus já estavam em vigência. Aquela tal senhora, Jusceline Cesari, escreve, como quem diz bom dia, que essa forma particular de democracia não implica necessariamente o fim da discriminação religiosa ou de gênero. Dona Jusceline acha possível chamar de democrático um regime que segregue as pessoas por sua religião e gênero. Um intelectual como Slavoj Žižek dedica-se a especular sobre as virtudes do moderno terrorismo, conquista admiradores mundo afora, inclusive no Brasil, e passa a ser uma referência do pensamento de esquerda. Reitero, ele não está a falar na tal redenção dos oprimidos. Ele empresta valor afirmativo a ações terroristas. Mundo afora, direitos individuais são solapados pelo Estado, em nome da igualdade ou da reparação, e a criação de leis que discriminam homens segundo a cor de sua pele ou sua origem é vista como um avanço.
Programa. Não custa lembrar aqui algumas exigências do programa que os nazistas tinham para a Alemanha, que certamente deixam encantados alguns dos nossos esquerdistas ainda hoje, especialmente aqueles que defendem, como é mesmo, o controle social da mídia. Eis aqui parte do que eles queriam para a Alemanha. 11. A supressão dos rendimentos a que não corresponda a trabalho ou esforço, o fim da escravidão do juro. 12. Levando-se em conta os imensos sacrifícios em bens e em sangue derramado que toda a guerra exige do povo, o enriquecimento pessoal graças à guerra deve ser qualificado de crime contra o povo. Exigimos, portanto, a recuperação total de todos os lucros de guerra. 13. Exigimos a nacionalização de todas as empresas, já estabelecidas como sociedades, trusts. 14. Exigimos participação nos lucros das grandes empresas. 15. Exigimos que se ampliem generosamente as aposentadorias. 16. Exigimos a constituição e a manutenção de uma classe média sadia, a estatização imediata das grandes lojas, e o seu aluguel a preços baixos a pequenos comerciantes, cadastramento sistemático de todos os pequenos comerciantes para atender às encomendas do Estado, dos Länder e das comunas. 17. Exigimos uma reforma agrária apropriada às nossas necessidades nacionais, a elaboração de uma lei sobre a expropriação da terra sem indenização por motivo de utilidade pública, a supressão da renda fundiária e a proibição de qualquer especulação imobiliária. 18. Exigimos uma luta impiedosa contra aqueles cujas atividades prejudicam o interesse geral. Os infames criminosos contra o povo, agiotas, traficantes etc. devem ser punidos com pena de morte, sem consideração de credo ou raça. 19. Exigimos que se substitua o direito romano, que serve à ordem materialista, por um direito alemão. 20. Com o fito de permitir a todo alemão capaz e trabalhador alcançar uma instrução de alto nível e chegar assim ao desempenho de funções executivas, deve o Estado empreender uma reorganização radical de todo o nosso sistema de educação popular. Os programas de todos os estabelecimentos de ensino devem ser adaptados às exigências da vida prática. A assimilação dos conhecimentos de instrução cívica deve ser feita na escola desde o despertar da inteligência. Exigimos a educação, custeada pelo Estado, dos filhos, com destacados dotes intelectuais, de pais pobres, sem se levar em conta a posição ou a profissão desses pais. 21. O Estado deve tomar a seu cargo o melhoramento da saúde pública mediante a proteção da mãe e da criança, a proibição do trabalho infantil, uma política de educação física que compreenda a instituição legal da ginástica e do esporte obrigatórios, e o máximo auxílio possível às associações especializadas na educação física dos jovens. 22. Exigimos a abolição do exército de mercenários e a formação de um exército popular. 23. Exigimos que se lute pela lei contra a mentira política deliberada e a sua divulgação através da imprensa. Para que se torne possível a constituição de uma imprensa alemã, exigimos a. Que todos os redatores e colaboradores de jornais editados em língua alemã sejam obrigatoriamente membros do povo, Volksgenossen. B. Que os jornais não alemães sejam submetidos à autorização expressa do Estado para poderem circular. Que eles não possam ser impressos em língua alemã. C. Que toda a participação financeira e toda a influência de não-alemães sobre os jornais alemães sejam proibidas por lei, e exigimos que se adote como sanção para toda e qualquer infração o fechamento da empresa jornalística e a expulsão imediata dos não-alemães envolvidos para fora do Reich. Os jornais que colidirem com o interesse geral devem ser interditados. Exigimos que a lei combata as tendências artísticas e literárias que exerçam influência debilitante sobre a vida do nosso povo, e o fechamento dos estabelecimentos que se oponham às exigências acima. Começando a encerrar. Não, senhores, qualquer semelhança com um programa de esquerda, e me digam quais esquerdistas não endossariam ainda hoje o que vai acima, não é mera coincidência. O fascismo, também na sua vertente nazista, sempre foi de esquerda nos seus fundamentos mais gerais.
Erigiu, sim, uma concepção de poder e de organização de Estado diferente daquelas estabelecidas pela Internacional Comunista e repudiava o entendimento que tinha esta do internacionalismo. Mas o ódio ao liberalismo econômico, à propriedade privada e às liberdades individuais era o mesmo. Essa cultura da engenharia social, que caça direitos individuais em nome de um Estado reparador, ainda está muito presente no mundo. Como se percebe, ela se estabelece oferecendo o paraíso na terra, um verdadeiro reino de justiça e igualdade. Deu no que deu. Neste ponto, alguém poderia objetar: o Reinaldo agora acha que a luta por justiça resulta em fascismo. Não. O Reinaldo não acha isso. Pensa, isto sim, que as tentações totalitárias manipulam o discurso da igualdade para criar um ente de razão, Estado ou partido, que busque substituir a sociedade. E não se enganem, 80 anos é quase nada na história humana. Não faz tanto tempo assim. Em 1933, a humanidade já dispunha de boa parte da literatura que vale a pena, de boa parte do pensamento que vale a pena, de boa parte até mesmo do conhecimento científico que ainda hoje serve de referência. No entanto, o mundo viveu sob o signo da besta, por Reinaldo Azevedo.